Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal. Um debate de opinião e informação. Eu sou Misael. Quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos em mais um debate, então. Para começar o meu debate de hoje, eu quero apresentar os meus convidados ilustres. Está conosco nessa tarde a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, evangelista. A paz do Senhor, irmão Misael, a paz do Senhor, meus amigos debatedores e nossos queridos ouvintes. E seja uma tarde de bênção, né? E de muito aprendizado para todos nós. Amém. Está conosco também pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. Paz do Senhor a todos. Hoje é a menor palavra com o maior poder. Vamos para dentro do debate. Vamos que vamos. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. Paz do Senhor, boa tarde a todos. Ativem os seus ouvidos espirituais nessa tarde, porque o alimento é bem rico, porque não vem de nenhum dos três, né? Vem da palavra. Então, se alimente. Amém. Vou te convidar já a participar conosco pelo nosso WhatsApp, tá? 21 971 16 16 10. Pelo nosso Instagram, Rádio Ideal OFC. Baixar o nosso app para você acompanhar a nossa programação lá. 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Minto. Segunda a sexta, tá? Ainda não tá direto não, tá? Mas baixa lá nosso app, com certeza segunda a sexta você vai ser abençoado por Deus, tá? Inclusive ouvindo o nosso debate. E lembrando, caso você não consiga ouvir, entrar ali ao vivo online ouvindo, você fica tranquilo porque lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, fica lá gravado todos os nossos debates, tá? Você pode ir lá e assistir e o mais importante, compartilhar para ajudar as outras pessoas que de repente precisam ouvir também algo que foi dito. Amém? Eu vou iniciar com uma breve oração para a gente começar os nossos trabalhos de hoje. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Sua presença nos encontramos, Deus. Primeiramente pedimos perdão por todas as nossas falhas, obras e pensamentos. Nessa hora, Senhor, conduz este debate, Senhor, conduz este tema, Senhor, que é um tema muito importante para nossas vidas, Senhor. Vem de Ti, então, com certeza, só temos a ganhar, Senhor. Toma as nossas gargantas, toma as nossas vozes, dê direção, Senhor, para que tudo venha a ser falado aqui, toque ao menos uma pessoa, já vai ser de grande valia, Senhor. É o que eu te peço. Amém. Bom, o tema de hoje é. Eu estava conversando com a minha esposa que parece que é um tema fácil, mas não é fácil. A gente fala de uma coisa que a gente não vê, então eu não vejo, não apalpo, não consigo tocar ali, sentir, mas ele é muito importante. Então, sem ele a gente não consegue agradar a Deus, né? Vamos dizer assim, vamos dizer um spoiler. Vamos falar de fé, tá? Vamos falar de fé. Eu vou abrir aqui para uma breve introdução dos meus debatedores. Antes disso, eu vou já destacar que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Hebreus 11:1, né? Ah, a gente Deus fica feliz quando a gente demonstra que a gente tem a fé. Ele deixou pra gente o sentimento de fé, o amor, a esperança para todos nós. A gente não tem como dizer que nada foi deixado por Deus, porque tá aí três sentimentos que são fundamentais para a nossa caminhada, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando a gente deposita a nossa fé em Deus, especialmente hoje a gente vai falar sobre fé, quando a gente deposita a nossa fé em Deus, não tem nada que seja impossível, porque para Deus nada, nada é impossível. Então, se você tem fé, você vai com certeza mover montanhas, né? E na própria palavra diz que se a sua fé for pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir mover montanhas. Então, as pessoas podem achar que literalmente uma fé pequena move uma montanha grande. É realmente isso aí. Se você parte do princípio que você tem fé e agrada a Deus, Deus, o Todo-Poderoso e Soberano, que pode todas as coisas, você acha que uma montanhazinha vai ser grande para Deus e para sua fé?
Não, então assim, fé é super importante, é fundamental na caminhada e eu acho que pode ser considerado como uma base, né, de todas as coisas. Evangelista Ellen, vamos falar de fé. Vamos. A fé, como o pastor falou, né? É uma palavra tão pequenininha, mas só que a ação que ela causa é enorme, né? É algo sobrenatural. E falar de fé, como em Hebreus 11 fala, né? Ela é a certeza das coisas que nós não estamos vendo e a prova daquilo, né? Que está por vir. E é muito isso, é você não ver, mas você acreditar que pode acontecer. É você, a fé ela traz a existência daquilo que a gente já sabe do poder de Deus. E a gente fala, Deus ele é poderoso, Deus ele é grandioso, Deus faz coisas grandes. E quando a gente coloca a nossa fé para trabalhar, só traz a existência daquilo que ele já é, que ele é poderoso, que ele pode fazer acontecer. E fé é algo que te move por inteiro. Não é apenas, não, eu tenho fé. Não. Tem que ter algo profundo mesmo, se lançar. É você poder descansar sabendo em quem você crê, sabendo que ele pode fazer. Então, que nessa tarde, né, ao decorrer do debate, vidas possam ser alcançadas e que a gente comece a colocar a nossa fé em ação. Porque através da nossa fé, começa uma ação no mundo espiritual e isso se torna real em nossas vidas. Amém. Pastor Silviano, vamos falar de fé hoje. Falar de fé, melhor ainda é vivê-la. Mas já que é para falar, vamos falar. Para você ver, né? Uma palavrinha de 2 letras, mas com impacto poderosíssimo. É uma ogiva nuclear, mesmo em pouca quantidade, faz um abalo bem grande. Ela é tão importante que ela não é só um dom, ela é também um fruto. É única, né? Que é fruto e dom ao mesmo tempo. Porque além dela te dar, eu falo que os dons são as ferramentas que Deus te dá para você trabalhar para Ele na obra. E além dela ser uma ótima ferramenta para você trabalhar, ela já é o resultado do trabalho. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé eu não posso trabalhar para Ele. Porque senão todas as minhas atitudes vão ser em vão. Vou trabalhar, 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 trabalhar e no final do dia Isso. não vou estar rendendo nada. E o fruto é algo que rende para você. Porque quando você trabalha para agradar alguém. Mas quando você tem o benefício, quando o seu salário cai na conta, aí você está se agradando. Aí você fala, poxa, esse mês eu trabalhei muito, mas valeu a pena. Olha quanto eu recebi. Quanto o seu patrão ali ele é fiel, né, ao contrato, quanto mais você trabalha em horas, mais você recebe em valores, você não mede mais esforço de querer trabalhar. No outro mês você vai querer fazer hora extra de novo, você vai querer ficar até mais tarde, você vai querer trabalhar nos seus dias de folga porque você viu que é compensado. Então, que nós possamos ver a obra de Deus também dessa forma, que Ele nos dá a ferramenta para trabalharmos e depois Ele nos dá a recompensa. Que nós possamos ter discernimento para ampliar esse tema hoje, porque ele não para em coisas pequenas. Da mesma forma que eu consegui aqui explicar rápido que ele é instrumento, mas ele também é resultado, nós temos uma vasta opções de caminhos por onde seguir até o final desse debate. Vamos, e é bom, né? Eu vejo a fé, em alguns momentos da minha vida, como o fermento que eu uso para fazer bolo em casa. O fermento, ele é a última porção, geralmente, e o fermento é a menor porção. É a menor porção. Só que nada acontece com o bolo sem aquela Sim. porção mínima. Ela é o essencial para que todos os outros ingredientes sejam ativados para ir produzir um bom bolo. Então é o fermento. É o ferramenta. Pode ser. Pode ser assim. Então, para início, eu coloco isso. Tenha esse fermento na sua vida. Não o fermento dos fariseus, mas o fermento da fé.
que faz com que todas as outras áreas da sua vida seja motivada através dela e movimentada. Amém? Amém. Nesse primeiro bloco, eu vou entrar com um questionamento assim, eu acho que vai ser bem tranquilo, tá? É porque a gente entende vai entender que a intenção do debate é mostrar o contexto geral bíblico e o contexto como se é aplicado, vamos dizer assim, no mundo de hoje, né? Como ele é levado quando é uma coisa que existe no mundo hoje em dia, como ele aparece hoje. E eu estava dando uma olhada, dando uma pesquisada ali, estudando sobre o tema, e ciências versus fé, né? Se questiona muito isso. E fé nos dias de hoje, vamos levar para esse lado, ciências versus fé. Porque comparando antigamente, a ciência não era tão evoluída como é hoje. Então, tem essa mistura de ciências versus fé, esse embate, vamos dizer assim. E para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a fé tem impactos positivos diretos na saúde física, emocional e psicológica das pessoas. Ou seja, ter uma crença forte em algo maior, acreditar, pode diminuir os riscos de doenças diversas, como insuficiência renal, acidentes vasculares e cerebrais, cardiovasculares e respiratórios. Aí vem, né? A humanidade, eles estão realmente admitindo, né? Vamos dizer assim, que não tem como você viver hoje em dia sem fé. Mas a minha pergunta é para os meus debatedores: qual a fé e se tem diferença entre a fé que as pessoas praticam, ver se eu posso deixar claro, a fé que o mundo entende e tem versus a fé que nós temos. Porque vamos dizer que a fé que o mundo tem, entende, a fé para o lado da ciência. E a nossa fé é diferente. Vamos dizer assim, que tem um pouco de diferença, mesmo que seja pequena, tem. Então eu pergunto: hoje em dia, a fé é um sentimento que é levado em conta no âmbito principal ou não? Tem sempre alguém procurando dizer que não, isso não é fé, isso foi a ciência. Vira e mexe a gente encontra a ciência explicando uma coisa que está relacionado à fé, mas ela quer explicar que é da ciência e não da fé. Aí eu pergunto para meus debatedores: hoje em dia a fé ela está sendo levado em conta realmente como o certo? O certo realmente é fé ou não? Estão banalizando um pouco essa questão. Vocês têm alguma experiência ou alguma coisa a contribuir relacionado a isso? Pastora Cássia, pode. Assim, o dever do inimigo da igreja é fantasiar, é confundir, é querer distorcer aquilo que é verdadeiro. Então, tudo que ele puder fazer, usar alguém que tem voz para influenciar, dizendo que a fé em Deus é em vão, ele vai fazer. Eu sempre digo isso aqui nos debates, na igreja, na minha casa, com amigos, porque nós temos um opositor e temos que ficar ligado a tudo aquilo que ele vai colocar como arma. Então, ele pode sim usar essa palavra fé, usar a motivação das pessoas para aí então confundir, porque ele sabe que quanto mais fé temos no Todo-Poderoso, ele é aniquilado. Então, a fé verdadeira, a fé pura, ela é invisível. O mundo tende a seguir muito o que é visível, mas a fé verdadeira, ela é invisível, que produz frutos visíveis e fortes. Eu costumo dizer que a fé, ela é como um músculo. Quanto mais você exerce, mais forte ele fica. Uma pessoa que não se exercita, uma pessoa que não movimenta o seu músculo, ele vai enfraquecendo. Quando você vai ao médico, ele fala para você: você tem dificuldade para andar, você faz exercício físico? Você tem se movimentado? Então é como um músculo. Quanto mais eu movimento, mais forte ele fica. Quanto menos eu movimento, à medida que eu vou movimentando ele, vai ficando mais forte. Então a pergunta é: eu estou movimentando a minha fé? Como está a minha fé hoje?
Porque você só sabe que tem fé e quando não tem, no momento de aflição. É naquele momento, como a palavra diz, quando eu passo pelo fogo não sou queimado, quando eu passo pelas águas eu não sou afogado, aí eu percebo, o Senhor me permitiu passar pelo fogo para despertar algo em mim. Eu já disse, não sei se foi aqui ou, né, ou alguma mensagem na igreja, não me recordo, que eu assisti uma reportagem em que, no sertão do nosso Brasil, tinha umas plantações que estavam adormecidas. E o dono da plantação teve que colocar fogo para despertar a produção. Eu assisti aquilo, na hora o Espírito Santo falou: eu coloco vocês em meio ao fogo para despertar o que está adormecido. Enquanto não passar pelo fogo, não tem produção. E você só exerce a sua fé nesses momentos. Você não lembra muito da sua fé em momentos bons. Não é falando de fé que eu sei que eu tenho, é no momento que eu preciso exercê-la. Então, quando os discípulos passaram, quando o Senhor deu uma ordem, passa dessa margem para outra, naquele momento, quando a tribulação começou, o Senhor veio e perguntou: aonde está? Ele não perguntou qual medida ela está. Ele perguntou por onde ela está? Aonde ela está? Então o Senhor permitiu a tempestade para que os discípulos pensassem: aonde está a minha fé? É naquele momento que você dá, sabe, aquele despertamento. Isso. Cadê a fé que eu falo dela? Cadê a fé que eu quero que os ímpios tenham? Cadê a minha fé? Porque quando você está no meio da trajetória com Deus, você sai de uma margem para chegar a outra. Só que quando você chega ao meio da sua trajetória, você não enxerga mais a margem que você saiu e não está vendo a margem que tem que chegar. Irmão, isso é lindo demais. Você está no meio, ou você pula e vai à deriva, ou você procura onde está a minha fé. Não tem margem para voltar e não tem margem à vista, mas ele mandou ir. Então, no meio daquilo tudo, eu consigo começar a despertar e entender se eu tenho fé ou se eu não tenho. Deu para compreender bem? Deu, Então, o claro. fogo ele vai te despertar. Ele vai despertar aquela fé que está Sim. adormecida, ele vai despertar os discípulos que pensam que o Senhor não está mais contigo, porque não tem como você perceber algo sem passar por um momento difícil. Então, o Senhor irá permitir, nem tudo é livramento. Nem todas as vezes o Senhor irá nos livrar para nos mostrar, não, você teve fé, você orou, eu dei livramento. Não, às vezes ele vai permitir Isso. para que você possa exercê-la, porque fé não é falar que tem, é exercê-la. Amém. Evangelista Ellen. É muito interessante, né? Quando os homens foram lançados na fornalha. O Senhor não os livrou da fornalha. O Senhor permitiu que eles passassem. Mas só que eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. E naquele momento eles exerceram a fé, a confiança, né, que eles tinham no Senhor. E nada aconteceu. Então, é como a pastora falou, tem momentos que o Senhor não vai livrar. Ele vai permitir que a gente passe para ver realmente o nível em que está, se nós temos ou não. Porque é muito fácil a gente ter fé naquilo que a gente está vendo. Ah, não, ó, o copo de água está aqui, tá, eu estou vendo, então, quando eu tiver sede, e quando eu não estou vendo? Aí sim que a nossa fé precisa entrar em ação. Porque aquilo que está ao meu alcance, eu deixo de dar a glória para Deus. Não, eu consigo movimentar essa caneta daqui para cá, então é o mérito meu, né? Vamos dizer assim. Mas quando é impossível? Então, como fala aqui em 1 Coríntios 2:5, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É você ter fé que Ele é poderoso para fazer. Mesmo em meio ao caos que esteja vivendo, as tribulações, e existem pessoas que querem, tipo, manipular isso para que a gente não acredite, para que outras pessoas não acreditem também que isso possa acontecer, que realmente Deus ele é poderoso. Então, eles tentam manipular de uma forma e tentar achar coisas, né? Não, ó, mas aconteceu isso e isso por causa que tem a sabedoria, não, que a pessoa estudou, mas não, tudo é
Por quê? Pela permissão do Senhor, pelo poder que o Senhor tem sobre o mundo, né? Sobre tudo o que nele há. E tem pessoas que querem tirar esse foco, querem fazer com que as pessoas percam a fé de que existe. Querem tirar a esperança de que há algo melhor, de que há um caminho melhor para se seguir, há uma forma melhor de agir. E com isso a pessoa vai minguando, né? E vai, não, não tem mais esperança, porque se isso não aconteceu, então não vai ter mais jeito. Igual quando alguém está no hospital, que os médicos falam, ó, a gente fez o que pôde. Todos os estudos, tudo que a gente sabia, a gente fez. Agora não tem mais o que fazer, é só esperar. A pessoa, de primeiro instante, ouvindo isso, ela vai se desesperar. Porque ninguém quer perder, né, alguém que ama e tudo mais. Mas quando a gente sabe do poder do nosso Deus, a gente deposita a fé no Deus do impossível. É impossível para o homem. O homem não está vendo jeito. Mas só que eu sei que o meu Deus pode fazer. E ainda que ele não fizer, não aconteça da forma que eu quero, eu permaneço tendo fé, porque eu sei que a vontade dele é boa para mim. Amém. Pastor Silviano. Em relação ao foco da pergunta, né, Cid, esse conflito que existe entre a ciência e a fé, a religiosidade, é porque a ciência ela quer explicar tudo. Só que chega num nível que ninguém explica Deus. Não tem como você explicar a fé. Não tem como você explicar uma mãe na porta de um hospital, botar o joelho no chão e começar a orar depois que o médico dá um laudo terminal. Não tem como você explicar o mesmo médico retornar alguns minutos depois e falando, ó, aquilo que era terminal agora virou possibilidade. Ó, teu filho agora foi curado. Não me pede para eu te explicar, mas aconteceu. Então a ciência, ela chega no limite dela, mas ela não quer ter limite. Ela quer explicar. Ela quer ter sempre palavras para afirmar, não, aconteceu isso por causa. Por isso que hoje em dia os médicos já relutam tanto em dar resultados assim terminais. Eles esperam sempre mais, faz mais um exame, faz mais isso, leva para tal lugar. Será que em outro hospital com recurso não seria melhor? Porque eles começaram a ver tantos casos de manifestação de fé que eles começaram a duvidar, a se questionar sobre tudo que eles estudaram. Porque a medicina é um dos cursos mais difíceis na faculdade. São anos e anos e anos. E se você conversar com o médico, ele fala: depois que eu parei a faculdade, eu já fiz mais um monte de cursos até fora do Brasil e eu não sei tudo. Então, e quando a ciência chega nesse ponto de Deus, criação, não existia nada. Uma voz aparece e fala que haja luz. E daí a pouco surge um homem, a raça mais evolutiva. E continuamos a evoluir, evoluir. E da onde vem essa graça? De onde vem isso? De onde vem aquilo? Não tem como você explicar. É aí que existe esse conflito, porque quando uma pessoa chega cheia de razão para conversar com você e você fala para ela, olha só, você tá errado. Cara, tu criou um inimigo. Se ele tiver com se ele tiver com um objeto, ele vai querer arremessar em você, porque ele tinha certeza que ele estava certo. Sim. Mas só que quando você fala de fé, você já vem com algum questionamento dizendo que ele está errado e a prova. Aí você deixa o cara mais louco ainda. Ué, mas, cara, olha só, vamos definir fé. Todo mundo fala muito desse versículo. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, é uma firmeza daquilo que você está esperando que vai acontecer. Mas se você está esperando que vai acontecer, como é que você pode ter tanta firmeza? Não é um engenheiro que foi lá e fez um cálculo, essa viga suporta tantos quilos, então eu vou botar. Isso. Não! É uma coisa que você espera que aconteça. Você não tem certeza, não existe prova. Eu espero que vai acontecer. Aí ele continua. Das coisas que E a prova das coisas que não se veem. Como você prova uma coisa que você não vê? Como você prova uma coisa que não existe? Entra naquela brincadeirinha. Pai, me explica. Me explica Deus, tá, filho? Você sente o vento? Não. Ele é igual Deus. Você não vê, mas você Isso. sente. É o ar. Você tá vendo aquele avião lá, filho? Tô, pai, pequenininho, né? É. Agora entra no carro. Aí o pai vai até o aeroporto, tá lá, filho, o mesmo avião. Pai, mas aquele tá grandão. É igual Deus.
Se você estiver longe dele, ele vai estar pequenininho, ele nem vai existir. Você não está vendo, mas quando você está perto, você vê a grandeza de Deus. É a mesma coisa a fé. Só que a fé, ela não existe fora de você, ela existe dentro de você. E como você explicar uma coisa que está dentro de você, mas não aparece num raio-x, não aparece na tomografia, não aparece na Mas muda tudo. mas não aparece em lugar nenhum, mas existe, está lá dentro de você. Então é esse o problema da ciência contra a fé, contra a religiosidade. É que eles querem explicar uma coisa que eles não têm nem Sim. fisicamente para eles tocarem. Aí eles já têm que se eles têm que se declarar derrotados, mas eles não vão se declarar até o dia que eles vêm e provam. Aí eles vão saber como é. Amém. Vamos para um breve intervalo, tá? Não sai daí, que o tema promete, tá? Vou te convidar a baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. O nosso debate fica gravado lá no canal do YouTube, tá? Não esqueça. Vai lá, curte, compartilha, assiste e seja abençoado por Deus. Não sai daí, um breve intervalo, tá? Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. O tema de hoje, vamos falar de fé. Uma palavrinha tão pequena, né? 2 letras, mas que é fundamental. Eu vou te lembrar novamente para você baixar o nosso app e acompanhar a nossa programação, inclusive o debate. Caso você perca, vá lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, e curte, compartilha, porque é muito importante para você ajudar o próximo, com certeza. Nesse segundo bloco, o meu questionamento vai ser, eu acho que é bem simples, né? Mas é importante a gente sempre reforçar como ter fé e de onde vem. Eu acho que dá para a gente trocar aí de onde vem e como ter, né? Ah, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. A única forma de recebermos a graça, a salvação, é mediante a fé. O apóstolo Paulo, ele menciona, deixa claro que não vem da gente, né? É dom de Deus. Ainda bem, né? Vamos dizer assim, ainda bem que é dom de Deus. Um dom que nos leva a crer em Cristo e a ser salvos. A fé é um presente do nosso Senhor. Nós não só temos uma responsabilidade, que é zelar e alimentar a nossa fé, como somos a ferramenta para abrir portas na fé dos outros, né? Eu acho que cai um pouco naquela questão do testemunho, né? Você testifica que você tem fé e quem o próximo vê ali, você numa conversa, de repente, mostrando a ele, ele vai entender e também vai querer ter também isso, vai buscar isso. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. A pregação vem do ouvir a palavra de Deus. Ninguém chega à fé em Cristo sem antes ouvir o evangelho e a sua palavra. Portanto, ainda que a fé seja um dom no presente de Deus, nós ainda assim temos a responsabilidade, vamos dizer assim, né, de seguir ouvindo a palavra e a proclamando. Então eu acho que se a gente recebe de Deus a fé, a gente, como a pastora disse, né, é um músculo, vamos exercitar. Vai todo mundo para a academia de Deus e exercitar a fé, porque senão realmente você no mundo de hoje a gente vai se perdendo, vai desanimando, vai esquecendo o que é fé e no final você já tinha, teve, não tem mais e se afundou. Então eu acho que a pergunta é bem aceitável, né? Como a gente pode ter e de onde ela vem. Eu vou começar abrindo com o pastor Silviano, como ter fé, né? E de onde ela vem, para a gente poder deixar claro aí que a fé é muito importante. Tem que existir, mas não só existir, você tem que exercitar. Eu acho que o mais precioso do que você ter fé é você ter fé na coisa certa. Porque nós vemos o Brasil é um país laico, né? Não estou dizendo que as outras demonstrações de fé não sejam certas. Porém, a fé verdadeira é a fé genuína, que é a fé em Deus. Só que nós, ao passar do tempo, nós criamos muitos caminhos para chegar nele. E não existe caminho, só existe um. É Jesus Cristo.
Ah, pastor, mas aí o senhor está puxando tudo para o seu lado. Eu não estou puxando nada para o meu lado. Eu concordo, respeito as pessoas, cada um tem direito de seguir aquilo que querem. E acredito até que existem pessoas que tenham a fé maior naquilo que elas impõem para a vida delas, do que muita pessoa que fala que a fé tá, eu estou na minha fé genuína. Eu acho que a pessoa que está vivendo uma fé genuína em Deus, pura e simplesmente, a crer que só vai chegar a Deus através de Jesus Cristo, ele não ofende, ele respeita. Ele aceita que a pessoa tem direito de ter uma opinião diferente da dele. Talvez a vestimenta. As pessoas às vezes falam assim: ah, você está me julgando, ou me. É tanta fobia agora, né? Que a gente nem sabe mais qual que Sim. se fala. Você está me menosprezando porque eu me visto assim, eu tenho o meu manto, meu traje cerimonial. Gente, dentro do contexto evangélico, tem muita igreja que se você não usar uma determinada vestimenta, você, para eles, você não existe. Existem denominações que a pessoa não dá um paz do Senhor quando encontra o outro na rua. Então, às vezes, as pessoas falam assim: ah, não, o crente, ele discrimina as pessoas. Não, o crente, às vezes, discrimina a si próprio. Nós esquecemos que não vai ser eu estar de terno e gravata, ou com meu cabelo cortado assim, assado, com a minha casa, meu rosto barbeado, ou não estar, que vai me levar para o céu, não. Vai ser quando Deus olhar para mim, me pesar na balança e encontrar em mim essa palavrinha pequena chamada fé. Qualquer um, irmãos. Você não leva na sua casa uma pessoa que você não tem confiança nele e que você não sabe também que ele tenha confiança em você. É a sua casa, imagina Deus. Para entrar na casa dele, você tem que ter provado para ele que você acredita nele. É o mínimo que se espera. Ele nos deixou aqui e nos deixou com uma grande responsabilidade. Agora as pessoas ficam presas a conceitos, preceitos. Se fala mais hoje em dia de doutrina do que de evangelho. Dificilmente você vê uma pregação sobre o Calvário, a cruz, o Gólgota, os cravos, o espinho, Jesus, o sangue, a via dolorosa. Você vê muitas pregações emocionais. Aí a pessoa já está passando por um momento difícil, ela se emociona naquelas palavras e na hora que vem o apelo, o cara tá querendo levantar o braço. Só que ele não levantou o braço naquela intenção de haver uma mudança de vida. Porque a pregação de 1 hora e meia, ela expôs as maravilhas que Deus pode fazer. Mas não é um caminho sem espinho. Não é uma rua asfaltada e tranquila, iluminada, que você não vai ter nenhum problema. Não. Mas também não é o martírio. O pior é que Jesus sofreu por nós e nem por isso ele parou. Então, aquilo que Deus colocar no nosso caminho, ele vai nos dar condição. Só que ele vai nos provar a nossa fé. Porque a fé, por ser uma palavra tão pequena, às vezes ela se perde. Às vezes você começa a procurar nos seus bolsos para saber se ela está perdida em algum bolso de uma calça, de uma bermuda, para as mulheres uma saia, um vestido, dentro da bolsa, né? Eu brinco com a minha esposa que eu prefiro enfiar a mão dentro de um ninho de cobra do que na bolsa dela, porque achar alguma coisa ali dentro só com GPS, mesmo assim, você vai se perder. E, e a gente está procurando a fé em locais que ela não existe. E a gente sabe onde a gente acaba achando a fé? No final da palavra, café. Sério, é brincadeira, mas é sério. A gente procura tanta fé por não saber onde ela está, que em qualquer lugar que ela aparece a gente já encontra. Mas não é. Não é esse tipo de fé que Deus quer. Deus quer que a gente acredita que ele vai fazer. Deus quer que a gente ele quer que a gente acredita que tá tudo bagunçado, você tá destruído, mas olha para ele. Isso é ter fé. É você olhar para ele. É no momento que você fala assim, vou desistir, você olhar para ele. Minha vida acabou, você olha para ele. Você recebe o laudo do médico terminal, você olha para ele. Você recebe uma notícia muito ruim, olhe para ele. Qual que seja lá o que for, seu patrão fala, ó, Ellen, a partir de 5 horas da tarde você está demitida, teu último momento de trabalho, você fala, olha para Deus. Não importa o que aconteça, olhe para Deus. Olhe sempre para Deus. Porque tem um versículo na Bíblia que ele é muito bonito. Porque se o sentinela não guardar a cidade, em vão vigia. Não, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De que me adianta eu ficar o dia e a noite vigiando meu filho e achando que debaixo das minhas asas ele vai estar protegido? Não vai estar. Até mesmo porque Deus pode vir uma coisa e arrancar meus 2 braços. E aí?
E se eu morrer? Agora, quando eu coloco a minha fé em Deus, sabendo que Ele está guardando, não importa se seja família, ou teu ministério, um relacionamento, tua profissão, não interessa. Ponha tudo nas mãos de Deus e acredita que Ele é quem faz o melhor para você. Aí você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida. Amém. Evangelista Ellen. É a gente alimentar, né, a nossa fé todos os dias. O pastor estava falando e eu me recordei de quando eu tive a Maria Clara e a primeira noite que a gente passou, né, e durante o dia, eu lembro que eles foram furar o pezinho dela para ver a glicose, né, como que tava. E tava super baixa. E, tipo, ela tava mamando direitinho, tava vindo os complementos, mas só que a glicose ela não aumentava, ela só abaixava. E eu lembro que teve uma hora que a enfermeira, assim, graças a Deus, a enfermeira, assim, eu falo assim, o Senhor ele coloca as pessoas, né, ao nosso lado para dar toda assistência. E eu lembro que ela falou assim: "Não, mãezinha, a gente não vai desistir. Coloca ela no peito, tira a roupinha dela", porque ela já estava começando a ficar molinha. Pezinho roxinho, a mãozinha roxinha e muito fria. E eu logo de início, quando eu acordei, dei banho e tudo mais, eu achei, né, roxinho e tal, eu falei assim: "Ah, deve ser o frio por causa do ar-condicionado e tudo mais". E eu agasalhei e tudo mais, e o pezinho continuou frio, aquela coisa assim. E eu já comecei, né, já acende vários alertas, né, ainda mais mãe de primeira viagem, aí que começa assim: "Será que é isso, aquilo?". E eu lembro que vieram, aí abaixou: "Não, vai vir um complemento, você continua, deixa ela no peito. Quando vir o complemento, você dá o complemento que depois a gente vai vir de novo". E vieram umas 3 vezes furar ela, e a glicose, ela diminuía ao invés de aumentar. Aí o coração, né, já ficou aquela coisa assim, e ela falou assim: "Mãezinha, ó, vai vir mais um complemento, mas se a glicose dela não aumentar, ela vai precisar ir pra UTI". Aí aquilo vem, né, como uma coisa assim, dilacerando e tudo mais. Mas só que eu lembro que uns 3 meses antes dela nascer, eu tive um sonho. E não aconteceu exatamente o que eu vi no sonho, mas eu estava no hospital com ela e ela teve um problema, tiveram que levar ela. E eu lembro que no final eu ficava assim: "Não, eu tenho fé em Deus que isso não vai acontecer. Eu vou orar", e eu começava a clamar no sonho. E quando isso aconteceu lá no hospital, que ela me falou isso, aí eu falei: "Opa, espera aí". E eu lembro que eu passei a noite toda, a madrugada toda, com ela no peito, cansada, né, aquele cansaço e tudo mais, mas eu lembro que eu orava, eu cantava um hino. Eu orava e cantava um hino, eu falei Paulo assim: e "Não". Silas. Eu orava, eu falei: "Não, foi o Senhor que prometeu, o Senhor falou que ia me dar". E eu comecei a falar: "Não, ela não vai precisar ir pra UTI, ela não vai precisar". E ali, quando vieram a última vez para furar o pezinho dela para ver, a glicose dela estava acima do que era o Nossa. esperado. E ali eu agradeci a Deus, comecei a chorar, porque eu vi que eu precisava exercitar muito mais a minha Em fé. meio à dor. Sim, porque é muito fácil a gente falar de fé, mas é muito bom quando as pessoas veem você vivendo, veem o resultado do que foi a fé. "Ah, não, não ora não, porque isso, ah, não confia não, porque isso não vai acontecer". Mas é lindo você viver, né, você ter o resultado, o fruto, né, o resultado daquilo que você depositou em algo certo, em algo que você tinha certeza. Não foi algo duvidoso: "Ah, será?". Não. Eu tinha certeza que o Senhor ele ia agir. E foi isso que aconteceu e eu chorei, eu agradeci tanto ao Senhor. Eu agradeço todos os dias, porque eu vi a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor na minha vida. Amém. Pastora Cássia. Eu ouvindo, né, eles aqui, eu lembrei da igreja de Tessalônica, um exemplo de fé. O apóstolo Paulo disse: "Olha, a fé de vocês tem alcançado muitas pessoas". Então, a nossa fé, como foi bem dito aqui logo no finalzinho, né, pela evangelista Ellen, que quando nós exercemos, as pessoas veem em nossa vida.
Quem nunca ouviu alguém falar sobre alguém dizendo aquela pessoa é de fé? Só que só aquela pessoa sabe as experiências que ela passou Isso. para que o músculo dela espiritual, como a fé, fosse fortalecido. Só ela sabe. Então, se alguém está ouvindo a rádio nesse momento e está pensando, eu estou fraco, minha fé está se secando, ela está morrendo. Se você não quer que ela morra, o que você tem que fazer? Cuidar. Quando eu não quero que alguém morra, quando eu não quero que algo estrague na minha vida, é o meu dever cuidar. E como que eu cuido da minha fé? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Como que eu rego essa planta, essa árvore chamada fé? Palavra, oração, relacionamento. Quanto mais eu regar, mais vida, mais vigor ela vai ter. A palavra diz que nós somos como plantas, como árvores, plantada junto aos ribeiros, que quando vier o sol não vai secar, não vai deixar de dar fruto, mas tem que estar perto da fonte. Então, quanto mais na fonte, mais vida e vigor tem. Quanto mais longe da fonte, ela vai ter chance de secar e até morrer. Então, que nós não viemos esperar nossa fé morrer para começar a fazer alguma coisa. Se está sentindo a sua fé começando a ficar fraca, se você começa a perceber que você começa a ter resultados ao contrário da sua vida, que a fé poderia fazer diferente, já é um alerta para ti. Você que tem a responsabilidade de colocar lenha no seu altar, de não deixar faltar o fogo do Espírito Santo. É sua responsabilidade. Se você tem a sua Bíblia em casa, hoje pelo celular muitos têm. Todos os dias você vai lá e rega a sua planta. Rega a sua fé. Você não bate ponto no trabalho? Porque você sabe que no final do mês você precisa do dinheiro para pagar, para não passar necessidade. Então, se você sabe que você precisa da sua fé nos dias maus, porque a palavra diz que ela é um escudo, ela é proteção. Então, se eu não tenho a fé, eu estou desprotegido. Então, como que eu vou querer lutar desprotegido? É meio insano, né? Vamos dizer assim. É inconsequente. Ninguém vai para uma luta, né, assim, de cara aberta, peito aberto, sempre uma proteção. Você não vai para uma guerra espiritual sem proteção. E a fé, ela faz parte da armadura. Como que eu vou lutar contra o inimigo da minha alma que quer me destruir, me aniquilar, sem o meu escudo? Não, mas eu tenho uma espada, eu tenho um capacete, não, eu tenho ali o cinto, eu tenho ali o sapato. Se não tiver o escudo da fé, está faltando alguma coisa. É uma brecha. E ele procura uma brecha. Então, quando você tem fé, ela movimenta a ti e movimenta os que estão em sua volta. É só você não deixar morrer e a fonte que sempre vai ter ela ali. Amém. Eu vou fazer mais um questionamento, a gente não vai para o intervalo, porque o tema é bem amplo e vamos falar sobre fé, né? Então não precisa do intervalo. Eu vou entrar no seguinte questionamento, porque tem um outro depois que eu acho que também é bem interessante, porque eu acho que fica claro que quando a gente está ali seguindo Deus, tem benefícios, sempre vai ter, né? Porque tem pessoas que dizem que não tem, ainda tem gente que diz que não tem, né? Esse vai ser um outro questionamento, mas vamos se atentar a esse. A fé e as obras. Eu vou entrar na parte da fé e as obras. O fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Mas qual o papel das obras? Isso quer dizer que as obras não são importantes? E eu acredito que não, de jeito nenhum, não é. Porém, elas não possuem um papel de garantir a nossa salvação, certo? As obras são então uma consequência da fé e a regeneração que recebemos por meio de Cristo Jesus, de forma que a fé sem obras está morta. Em Tiago 2,26 menciona isso. A fé é o que nos possibilita crer, conhecer e especialmente obedecer a Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, é descrito as pessoas que tiveram fé, né? Todos ali que tiveram fé, foram conhecidos como os heróis da fé, né? E a gente tem ali que, pela fé, gerou uma atitude. A obra comprovou a veracidade e o valor da fé de todos eles, de todos que são mencionados ali. E pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu.
Então eu acho que a gente vai poder entrar num tema aqui que eu estava até conversando com a minha esposa antes de começar, que tem pessoas que realmente se volta só para a obra e esquece da fé, né? É como se fosse uma marionete, né? Tá ligado no automático. Obra, 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 obra. Não sabe nem o que é fé, mas tá ali na obra. Tá no automático já. Levanta na obra no sentido de fazer coisas que convém, que acha que vai levar a Deus, mas não tem a fé em si. Se questionar e perguntar, o que que é isso? Então, assim, é esse o âmbito que a gente vai entrar agora. A fé e as obras. Evangelista Ellen, o que que você pode contribuir nesse assunto? Eu acho que em tudo que a gente faz, né, precisa da fé. Porque não adianta. Eu vou contar um pedacinho. Eu lembro o aniversário de 1 ano da Maria. E eu queria fazer um arco diferente. E eu falei, aí eu peguei e falei assim, sempre que eu tentava fazer, eu nunca consegui fazer ele direito, daquele jeito em que eu queria fazer. Mas só que dessa vez foi diferente, porque em tudo que eu fiz, eu coloquei a fé em primeiro lugar. Eu coloquei Deus ali no devido lugar onde ele deveria estar. Não do eu sei fazer, eu posso fazer, eu consigo fazer. Eu falei assim: não, Senhor, ó, isso daqui, vamos lá. E, e acima de tudo, as minhas responsabilidades na igreja também estavam ali como a minha prioridade. E eu lembro que antes de fazer o arco, eu fui orar. Falei assim: Senhor, chegou a hora do arco. Toma esse arco aí, senhor. Parece, a gente fala assim, parece coisa de louco, né? Uhum. De doido. Vai orar para fazer um arco de bolas. Sim, mas eu acho que tá voltado para isso a fé. Como foi dito, a gente não tá vendo, não entende, não Sim. sabe o que vai acontecer, mas tem no final. Aí eu fui orar. Eu falei assim, Senhor, agora chegou aquela parte que, né? Falei assim, Senhor, o Senhor sabe o que eu imaginei. Mas só que tá nas tuas mãos. Me ajuda. E eu fui e comecei a encher bola normalmente e tal. E quando eu coloquei o arco no lugar, que aí eu arrumei tudo, eu sentei em frente à decoração. Aí eu fiquei olhando assim, parado, né, por um tempo. E depois eu comecei a chorar. Porque era algo que, assim, para muitos ouvindo isso, parece, é algo bobo. Mas não, eu sabia a importância que tinha. E eu sabia em quem eu tinha depositado a minha fé. Que eu tinha feito aquilo com fé. E quando a gente trabalha para Deus, é a mesma coisa. Eu preciso movimentar a minha fé. Não é só eu, não, eu tenho esse compromisso, eu tenho esse cargo e fazer por fazer. Não. Eu tenho que exercitar a minha fé em todo momento. Eu tenho um projeto, mas se eu não ter fé naquilo, se eu não tiver amor naquilo, como que vai acontecer com excelência? Como tem que acontecer? Eu preciso ter fé que o Senhor pode mover, que o Senhor pode fazer, que vidas podem ser alcançadas através daquilo. Então, assim, todo tempo tem que ter uma conexão entre a fé e entre as obras, para ter uma mudança. Não ser algo só feito e pronto e não causou, não teve um resultado, não teve nada. Não. Precisa ter uma mudança. Primeiramente em mim. Porque a partir do momento em que você faz algo e você coloca a sua fé ela começa a ser fortalecida, começa a crescer, ela começa a ficar de uma forma que, quando alguma coisa acontecer, isso não vai abalar a fé que você tem em Deus. Você vai permanecer crendo naquilo em que você acredita. Amém. Pastor Silviano, com a palavra. Bem, do texto de Tiago, eu consigo encontrar explicação para aquilo que eu falei lá no início, que a fé, ela tanto é dom quanto ela é fruto. Porque quando você pega o dom e usa ele como instrumento,
você começa a lapidar as tuas obras e aperfeiçoa ela, né? Você está vendo as tuas obras segundo os teus olhos. Deus me deu para me cuidar disso, me deu para me cuidar daquilo. Meu pastor me viu capacitado para me estar à frente de um determinado departamento. Ok. E ali você vai começar a fazer as obras. Mas quando você pega a fé e usa ela como instrumento, você lapida aquilo. Você aperfeiçoa, você torna aquilo melhor. Porque também não adianta você pegar e fazer, o pastor mandou eu pintar a igreja, eu chegar lá, fechar o olho e ficar passando pincel para lá, para cá, para lá, para cá, eu vou pintar. Mas não vai ser uma coisa bonita de qualidade. Mas se eu usar os instrumentos corretos, se eu chegar lá, primeiro eu emassar a parede, eu lixar, preparar. Agora eles estão usando muito um prime, né, na parede para o acabamento ficar bonito. Depois tem um selador. Se a gente usar tudo perfeito, a pintura vai ficar linda. A igreja vai ficar maravilhosa. Então é assim que a gente tem que fazer. Primeiro nós vamos pegar a fé e usar ela como um instrumento para aperfeiçoar a obra. Depois que ela for usada como um instrumento para aperfeiçoar a obra, ela volta como um fruto. É aonde que a gente vê o resultado final. Quando você vê a sua obra sendo feita com fé, você colhe o fruto da fé. Porque você ganha algo dentro de você que fala assim, poxa, a próxima coisa que eu fizer eu vou fazer melhor ainda. Agora, quando você não entrou na obra, mas você fez sem usar fé, no final você não tem fruto. E vai chegar alguém e vai falar assim, nossa, foi você que fez isso? Aí você já falei, no dia que me chamar não vem. Então você tem que usar a sua fé como ela é descrita. Primeiro como instrumento e depois como o fruto, o resultado da tua obra. Amém. Eu vou entrar num outro questionamento, porque as horas são avançadas, né? O tema é grande, mas eu vou começar pela pastora Cássia. Benefícios da fé, né? Vamos falar da parte boa, mas como vem de Deus, então vem coisas boas com certeza. Eu tenho aqui inúmeros benefícios e a gente pode fazer aquela brincadeira, né? Que se quiser, cada um fala de um. Eu tenho a confiança e alegria em meio à tribulação, se você tiver fé. Olha, relacionamento com o Senhor. Eu tenho conhecer e viver a vontade de Deus, né? A famosa obediência. Eu tenho agradar a Deus. Vencer o mundo. Resposta das nossas orações. E adoção. Eu só vi coisas boas aqui, eu não vi nada ruim, né? Eu acho que no meu ponto de vista, né, relacionamento, agradar a Deus e vencer o mundo são ali os mais o que estão na lista mais em cima, assim. Mas assim, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu posso repetir aqui: tem confiança e alegria, relacionamento com o Senhor, conhecer e viver a vontade de Deus, agradar a Deus, vencer o mundo, resposta das nossas orações e adoção. Evangelista Pastora Cássia, minto. Pastora Cássia, o que a senhora pode contribuir? Pode escolher 2 também, ou falar Pode falar de de tudo. todos, pode um falar de pouco. todos. O mais conhecido é Hebreus 11, né, sobre a galeria dos heróis da fé. No verso 6, ele responde esses questionamentos. O verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário, não é opção, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário eu crer quando me aproximo. Então tem que haver relacionamento. Moisés teve as suas bênçãos concedidas porque ele começou um relacionamento. Enquanto ele estava no Egito, não havia relacionamento. Deus levou ele para o deserto para começar relacionamento. E quando ele voltou para a obra para o Egito, aí ele já tinha como exercer a sua fé, porque ele passou pelo processo do relacionamento. Levou ele para um momento solitário, para começar a trabalhar nele, para aí então ele começar a ver os benefícios da fé. Porque eu preciso entender que tem ambientes muito tóxicos. E se eu quero ter fé, eu tenho que estar perto de pessoas que tenham fé.
Se eu quero uma fé saudável, eu tenho que buscar estar num ambiente onde eu tenho ajuda para começar a exercer a minha fé. Existem pessoas que estão morrendo porque estão insistindo em ficar em lugares que estão sugando a sua fé, estão sugando, afastando ela do Senhor. E como ela vai ter fé? Se é necessário que aqueles que se aproximam, é a proximidade. Esses heróis da fé, todos eles tiveram as suas histórias, aproximação de Deus. Alguns questionam por que Raabe entrou nessa galeria. Meu irmão, ela tomou uma atitude e por causa da atitude dela, toda a casa dela foi salva. Toda Jericó ia ser destruída por causa da ousadia e da fé dela, e ela bem disse: o Deus de vocês chegou até aqui, o poder do Deus de vocês. E por causa da notícia de alguém, ela teve fé e ela foi abençoada e a sua casa foi guardada. Ela foi uma heroína e entrou para a genealogia de Jesus. Só aí, meu irmão. Lindo. Só pela fé dela. Ou seja, você precisa se relacionar. Você precisa, porque é necessário, não é uma opção. Eu vou estar de vez em quando com Deus, quando eu precisar, né? Não, querido. É relacionamento, é dia após dia, é necessário, não tem como você opinar se eu quero, se eu não quero, é necessário. Amém. Evangelista Ellen, qual que você escolhe? Na questão do relacionamento, né? É importante porque você conhece, você tem uma intimidade, você sabe, né? Você confia. Quando você tem um relacionamento com alguém, né? Você conhece, né? Você sabe. E Abraão, Abraão, o Senhor fez uma promessa, nasceu Isaac. E logo depois, o Senhor pediu a promessa para Abraão. Ele obedeceu a ordem do Senhor, Sem ver a provisão. mas ele sabia o Deus que ele servia. Levou Isaac, e eu imagino o coração pai, né? Sendo pai, tendo que levar o filho para oferecer, mas também o coração de servo, de saber o relacionamento que ele tinha com o Senhor. E a fé que ele tinha na promessa que o Senhor havia feito a ele. E quando chegou lá, né, bem lá a ponto de pegar e matar, né, o seu filho, oferecer o seu filho, a provisão do Senhor chegou. Então, assim, é algo lindo. Sempre quando falam de fé, de confiança, eu sempre lembro dessa passagem. Que ele alcançou, né, viu a descendência, foi, né, o pai de multidões. E por quê? Por conta da fé que ele tinha em Deus. Por conta da obediência que ele teve, né? E não foi só ali na parte que o Senhor fez a promessa de Isaac. A obediência que ele teve lá no início, quando o Senhor falou com ele para sair da terra onde ele estava. E para ir para uma terra em que ele não sabia. Ele não sabia como ia ser o trajeto, o que ia acontecer, mas só que ele confiou. Ele sabia o Deus que tinha falado com ele. Ele sabia da voz do Senhor dele. Por quê? O relacionamento. O relacionamento que ele tinha com o Senhor. Então ele foi obediente, aí entra na obediência também. Nunca dá para Né? fugir dela. Isso é um pouquinho de cada. Entra na obediência e na fé, né? No relacionamento em que ele tinha com Deus. Ele não estava vendo, só que ele estava crendo que alguma coisa iria acontecer. Entrou também no agradar a Deus, com certeza. Foi Não, indo aí, um bocadinho de são cada. benefícios que no final acaba, não fica isolado em um só, entra em todos. Pastor Silviano, tem algo a acrescentar? Quer adotar um desses, O que sobrou desses pra mim? benefícios? Olha, eu tenho confiança, eu tenho conhecer e viver da obediência, né? Eu tenho agradar, vencer o mundo. Vencer o mundo é uma coisa complicada, né? Já entra na batalha perdendo um pouco, né? Porque o mundo ele vai destruindo. O objetivo do mundo parece que é destruir exatamente isso, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé. E os problemas não começam fora de casa, começam dentro de casa, né?
Parece que de manhã você fala assim, Senhor, estou entrando em oração aqui, porque eu preciso que o Senhor me dê mansidão durante o dia. Aí você acaba de levantar do joelho, o filho vem e prova isso. Se você vai realmente ser manso, a esposa, o esposo, né? Vou testar pra ver se tá. Não, mas falar de fé é uma coisa boa, porque, como foi falado aqui, se você parar pra conversar com qualquer cristão, ele tem um exemplo pra te dar. Ele vai te falar de um caso que aconteceu na casa dele, numa situação da família. E isso, às vezes, a gente fala assim, nossa, vem esse fulano com aquela mesma história, mas você é igual ler a Bíblia. Se você prestar atenção, realmente você vai ver de um ponto diferente e aquilo vai realmente alicerçar a tua fé. Porque tem muita gente por aí falando que tem fé, tem fé, tem fé, tem fé, mas na hora que o calo aperta, corre. Corre. Eu já vi muitos, muitos, não foram poucos, foram muitos abandonarem Jesus Cristo no momento de aperto. Eu já conversei com muitas pessoas e sempre fica, pastor, pro senhor é fácil falar. Por que para mim é fácil falar? Depois que eu aceitei Jesus, minha vida virou um mar de rosas. Eu não preciso nem nadar, né? Mar de rosas, não preciso nadar. É ruim, duvido. É todo instante é Deus provando a nossa fé pra gente ver se a gente realmente crê. E eu já vi Deus se manifestar em coisas pequenininhas. Momentos que você fala assim, eu não precisava nem ter feito nada, mas ele fez, ele quis fazer. E eu já vi resultados gigantescos. Gente, minha filha nasceu, o médico chama a gente e fala assim, como se ele estivesse falando assim, ó, tá um parafuso frouxo, eu vou pegar a chave ali apropriada e vou apertar. Ele olhou pra cara da gente e falou, ó, tua filha vai ter que passar por um banho de luz, se não der certo, vai ter que passar por uma transfusão sanguínea, se não der certo, sua filha corre risco de morte. É. Quando eu tive apendicite, o médico olhou pra mim e falou assim, você vai sair daqui, você vai pra qual médico? Eu falei, eu vou tentar ir pro hospital de Saracuru. Não, vai rápido, talvez você não chegue lá. Que valor que a gente tem? E a gente tá preocupado com o mundo. Tá preocupado em agradar o próximo. Tá preocupado se o irmão vai gostar do que a gente vai fazer, do que a gente vai falar. Irmão, eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou. Ponto final. Porque na hora do aperto, essas pessoas que falam assim, tô contigo, hein? Não tá contigo, não. Vai ser o primeiro a assumir. Insultar a mão. E o único recurso que você tem é botar teu joelhinho no chão e buscar Deus. É aquele louvor que você ama muito, né, da árvore cortada. Ele vem de um versículo que é muito lindo quando Jó fala que a árvore ela é podada, mas no cheiro das águas, né? Ele fala que a raiz envelhece e tal, mas no cheiro Isso. das águas ela volta a ter vida. Só o cheiro das águas. Não falou para molhar, não falou para, não, é cheiro das águas. Cheiro das águas. Vamos trazer isso pro natural, vamos. O homem começa a crescer, ele começa a se achar o bambambam. Deus vai lá e faz uma poda. Faz uma poda. Aí o que que o homem faz? Ele lembra que ele tem um joelho para botar no chão. Só que quando você se humilha, você não consegue se humilhar orando de nariz pro alto, você tem que botar a cara no pó. Aí você sente o cheiro de quê? Das águas. É aí que você sente o cheiro das águas. Quando você pega a sua fé e fala assim: eu tenho ela de um lado como dom, mas ela pode me dar frutos e a minha mão do fruto está vazia, então eu vou plantar. E aí ela cresce e te dá o fruto. Só que ela não vai levar 500 anos para crescer. Ela não vai levar uma semana, ela é instantâneo. Se você plantar a sua fé com fé, automaticamente ela já cresce e te dá fé. Pastor, o senhor é meio doido da ideia, né? Meio não, meu querido. Eu sou completamente louco. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Então, quando você tiver no momento que você não tiver solução, use a sua fé. Quando você falou acabou, use sua fé. Não tem mais esperança, use sua fé. Se a esperança é a última que morre, a fé tem que ser a primeira a nascer. Em Cristo Jesus. Amém. Bom, chegamos ao fim de mais um debate ideal. É o momento mais triste, né? Eu vou convidar o meu pastor Silviano para fazer uma breve oração, encerrando, né? Eu vou abrir para uma breve conclusão também. Eu acho que a gente conseguiu passar aí, ficou claro realmente o que é fé, né? O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em 1 João 5,4. Pastora Cássia, a senhora pode concluir quanto à fé. Mediante a tudo, né, que já conversamos aqui, se esforce.
Se esforce, porque quando você está com fome, você vai à geladeira. Quando você está com sede, você vai à geladeira também. Quando você precisa de algum medicamento, às vezes você também vai à geladeira porque ele está lá. Então, se você sabe aonde está o que você precisa, levante-se e vai até onde você vai ter como abastecer as suas necessidades. Então, vai até Jesus. Para você ter fé nele, você tem que ir até a ele. Movimente-se. Amém. Evangelista Ellen, quer acrescentar algo? É isso, né? A gente começar a se alimentar, né? Da palavra, se alimentar em ouvir, em buscar, para a gente fortalecer a nossa fé todos os dias. O homem pode ter dito que não vai acontecer, que não tem mais jeito, mas coloque a sua fé, deposite a sua fé no Senhor, né? Comece a reforçar. Ah, mas ela é pequenininha. Deixa ela começar a agir, que você vai ver a grandeza que ela se torna, né? Para você pode parecer pequenininha, mas ela pode movimentar algo muito maior na sua vida. Amém. Pastor Silviano? A conclusão é bem rápida. Ou você faz certo, ou você vai ter que fazer conserto. Escolhe o que você quer fazer. Vamos orar? Irmãos, veio um pedido de oração aqui pelo irmão Oldair, né? Se o nome dele não foi esse, eu peço perdão, mas foi como chegou para nós aqui e está dizendo que os médicos já disseram que não tem mais nada para fazer. Senhor Oldair, se o senhor não tem fé, usa a minha. Vamos vencer esse problema agora, porque ali está escrito que o senhor precisa de um milagre. Então vamos levar as mãos daquele que faz milagre. Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença, Senhor. Nós queremos te pedir pelo irmão Oldair, Pai. O homem já disse que não tem mais jeito, o homem disse que não tem mais solução, o homem já decretou a palavra final do homem. Mas o homem tem que entender que a palavra definitiva vem do Senhor, Pai. Não vai cair um fiapo de cabelo da cabeça dele se não for da sua vontade, Senhor. Não sei, Senhor, qual o tamanho do milagre que ele está precisando, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso é infinitamente maior e o único que é capaz de realizar esse milagre, Pai. Senhor, leve até as mãos do Oldair agora, Senhor, a cura, Pai. Para que ele possa, Senhor, contar esse milagre, Pai. Para que ele possa mostrar o milagre que ele é. Para que através desse milagre, Senhor, desperte a fé, Senhor, de todos os familiares, dos vizinhos, dos amigos, Senhor. Das pessoas, Senhor, que ousaram dizer para ele que acabou. Senhor, desperta, Senhor, o irmão Oldair, Senhor, para que ele venha, Senhor, ter uma fé inabalável em Ti, de maneira que os médicos, Senhor, venham ser atingidos pela fé dele, Senhor. Mostra, Pai, que essa palavrinha tão pequena pode fazer tão bem a esse mundo, porque o mundo está doente, Senhor, e a cura se chama Jesus Cristo. Senhor, cura o nosso irmão Oldair, Pai. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Pai, que ainda essa semana, Pai, nós podemos ter uma notícia boa vindo dessa parte, Senhor. Um resultado positivo, Senhor, vindo do céu, Pai. Porque nós não estamos clamando, Senhor, simplesmente por algo pequeno, nós estamos clamando por um milagre. E o milagre eu só conheço um que realiza, que é o Senhor. É impossível, Pai. Então nós colocamos na sua mão, crendo que o Senhor há de fazer. Usa a nossa fé, Pai, e a fé do irmão Oldair, para mostrar ao mundo, Senhor, quem és Tu na nossa vida. Pai, nós cremos, te agradecemos e glorificando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate na semana que vem, na segunda-feira. Fica combinado. Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? No YouTube e no Instagram. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. Fica com Deus. Continue ouvindo a nossa programação na sequência. Tenha fé, exercite a sua fé e fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.